O comentário do amigo Paulo Frederico de Jorge no último bilhete profético que postei aqui é muito animador, fortalece, estimula, fraterniza a gente. Que bom, muito obrigado, Paulo. Um bom exemplo para todos seguirem, comentarem, se inscreverem no canal, ativarem o sininho, darem os likes, os joinhas de vocês, né? E, enfim, compartilharem todos os vídeos aqui, porque todos são muito dignos de serem compartilhados como matéria de aprendizado, como matéria de crescimento, como material que nos dá não somente informações, mas substâncias para o nosso crescimento como seres humanos, como brasileiros. Então, o seu Flávio Bolsonaro, filho do miliciano Jair Bolsonaro, que ainda está na presidência da República. Pois o seu Flávio Bolsonaro, processado, como diz Fernando Haddad, será preso nos próximos dias como ladrão do povo. O seu Flávio Bolsonaro, que ostenta o título de senador, que já foi deputado estadual do Rio de Janeiro, na verdade faz parte de uma organização criminosa, as chamadas rachadinhas, Caixa 2, lavagem de dinheiro, tudo que não presta é coisa do seu Flávio Bolsonaro. Aliás, como toda a família dele, né? Os irmãos, o pai, a madrasta, a mãe, todo mundo metido na mesma sujeira. Então o seu Flávio, é bom que se repita, apontado pelo Ministério Público que investiga as suas contas, quebrando sigilo das suas contas bancárias, os seus telefones, prova facilmente quem é o seu Flávio Bolsonaro. Aquele mesmo que vai passear no norte do país, nas praias, com uma viagem paga pelo dinheiro público, pelo teu dinheiro, pelo meu, pelo nosso. Não foi atender nenhum interesse do povo do Rio de Janeiro, e muito menos do povo brasileiro, mas dele, da mulher e de um filho, uma filha que tem. Fazer festas com o nosso dinheiro, bordéis, bebidas, comidas, como se o Brasil fosse aquela ilha. Estivesse tudo bem. Porque onde tem um Bolsonaro, tem ladruagem, tem milicianismo, tem rachadinha, tem laranja, tem crime, muitos crimes. E o seu Flávio, com aquela cara de pau, é um deles. Então, o seu Flávio Bolsonaro, investigado pelo Ministério Público a ser preso logo, o seu Flávio Bolsonaro é preso, é investigado principalmente sob a pecha de praticar rachadinha. E a rachadinha, um nome que se tornou clássico, é, na verdade, roubo de parte dos ganhos, dos salários de trabalhadores e trabalhadoras do Estado, funcionários públicos ou cargos de confiança, que eram obrigados sob a mira da chantagem
a dar uma parte para as belezucas, Flávio Bolsonaro, Queiroz, Jair Bolsonaro, mãe da gurizada. Afinal, ela também é filha do diabo e precisa ser sustentada. Isto é rachadinha, roubo do dinheiro do suor dos trabalhadores. E pergunta para um, nega, pergunta para um, não sabe, pergunta para outro, não ouviu falar, pergunta para outro, esqueci, pergunta para outro, olha, não estava lá, e pergunta para outro, olha, me falaram, mas eu mesmo não vi. Até que uma mulher ameaçada de morte, foi ao Ministério Público e disse, realmente a rachadinha existe. Em outras palavras, ele roubava mesmo e quem controlava o dinheiro era o Queiroz. E o seu Nóbrega, aquele que sofreu uma queima de arquivo e foi assassinado em Salvador, na Bahia, eles eram os controladores da grana toda, do roubo, da rachadinha, rachar, tirar o dinheiro, arrancar o suor dos trabalhadores para sustentar o luxo dos vagabundos, dos preguiçosos, dos parasitas, que não fazem nada, não valem nada para o povo brasileiro. E há notícias de que o pai, chefe da gangue, todas as semanas quando voltava do Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, indo de Brasília, onde exercia o cargo de deputado, nunca fez nada, ia conferir a contabilidade das rachadinhas e ver a parte dele, todas as semanas. Todas as semanas. Diz que muitos deputados não trabalham nada, mas eles vão a Brasília, vão para as sessões da Câmara de Deputados de terça a quinta. Então ele ia quinta-feira à noite para Rio de Janeiro para controlar a contabilidade. Agora, atenção, isso causa nojo, isso causa asco. A mim não me causa vergonha porque não tem nada a ver com a minha moralidade, esse tipo de coisa. Às vezes eu prefiro não ter o que comer do que ir pedir para alguém, roubar de alguém alguma coisa. Não tem nada a ver com a minha moralidade. Agora, me causa nojo, me causa indignação, me causa raiva que exista gente capaz de fazer isso com o dinheiro público, com o dinheiro dos trabalhadores e trabalhadoras, por aqueles que realmente elegeram esses marginais para cargos públicos, para não fazerem nada, ou pelo contrário, fazerem sim tudo contra o povo, contra os seus eleitores e eleitoras. Agora, atenção. Isso parece ser uma metáfora de uma coisa maior. Parece ser um pingo no mar. Uma roubalheira menor. Roubalheira sim, nojeira sim, lixo sim, mas coisa pequena. Porque as grandes rachadinhas mesmo acontecem e são promovidas pelos bilionários brasileiros. Olha só o que esses cueras fizeram. O patrimônio dos bilionários brasileiros, não sou eu que digo isso, é uma pesquisa da ONG Oxfam, da Inglaterra. O patrimônio dos bilionários brasileiros aumentou 34 bilhões de reais, 34 bilhões de dólares, ou 177 bilhões de reais durante a pandemia de coronavírus. Segundo o levantamento da ONG Oxfam, divulgada agora, há pouco tempo. E continua.
Segundo o estudo desta organização, entre 18 de março a 12 de julho, no auge do coronavírus, o patrimônio dos 43 bilionários do Brasil, 42 bilionários, 42, não vamos errar aqui, só 42, com esta grana toda, 42 bilionários do Brasil passou de 123 bilhões e 100 milhões, cerca de 629 bilhões de reais, 123 bilhões e 100 milhões de dólares, para 157 e 100 bilhões de dólares, cerca de 839 bilhões e 400 milhões de reais. Em plena pandemia. Isto é rachadinha, é rachadona, é racha cheia de dinheiro, roubado do povo brasileiro em plena pandemia. Quando conversei com o Dr. Arthur Choro aqui, ele que é médico sanitarista, com curso de medicina, mestrado em medicina, doutorado em medicina, pós-doutorado em medicina, não é um desses toscos ladrões aqui, diz que muitas vezes ele constatava nos seus pacientes a atividade do coronavírus e dizia: fique em casa e se isole. E que as pessoas diziam, morando lá dos setores mais pobres de São Paulo: como ficar isolado, doutor? Se nós somos uma casa, falou, não me lembro agora o tamanho, de 2 peças e moramos 16 pessoas na mesma casa. Enquanto estes rachadões aqui, 42 apenas brasileiros, têm esse acúmulo, essa concentração de patrimônio e de riquezas, morando nos altos das montanhas, nos sítios, nas fazendas distantes de qualquer risco, qualquer perigo, ou nos apartamentos luxuosos na Avenida Paulista, ou aqui em Goiânia, onde muitos deles que roubam em todo o país moram por causa do clima. Clima quente aqui. Aqui é uma das cidades que mais concentra patrimônio e dinheiro na América Latina. Eles vêm para cá, sem se importar. Olha, se o rachadinha Bolsonaro não se importa com o povo, não se comove com a dor dos que morrem, chama de gripinha o coronavírus que mata, ou deixa cego, está acontecendo aqui, eu sei disso. Estes não têm a menor piedade, não têm nem conhecimento, não querem nem saber de quem conhece. Porque quando vão às cidades, eles vão de helicópteros e pousam sobre as suas bases, dentro dos seus patrimônios. Eles não se incomodam com o trânsito, eles não andam no trânsito. Eles, se alguém resolvesse, alguma comunidade, movimento negro, movimento de mulheres, trabalhadores, resolvessem fazer um protesto contra eles, nunca os encontrará. Porque se descobrir o sítio ou uma fazenda deles, eles correm de lá de helicóptero, pegam um avião, já avisam, um avião espera, avião particular, espera, eles vão para Tóquio, vão para Miami, vão para qualquer lugar. Ninguém os encontra. Adianta protestar? Adianta reclamar? Eles não têm sensibilidade e não se localizam para perceber
o sofrimento do nosso povo. Os Bolsonaro copiam isso a favor deles, contra o povo. Só que eles copiam, aplicando diretamente nas pessoas a quem eles veem diariamente e que sabem das suas agruras. Estes não sabem de nada. Esses pesquisados pela ONG Oxfam não sabem o que se passa no seu país e não querem saber. Então qual é a solução? A solução é desconstruir, desarmar, meter os pés nas armaduras que mantêm esse sistema e botá-lo abaixo. E esta gente, toda a grana que esta gente rouba do nosso povo, ser apossada pelo Estado e distribuída de forma de saúde, educação, habitação, transporte, segurança. Tem onde investir a grana que eles roubam, e aí, sem a grana que eles roubam, não há o que investir, nem onde investir. Esta é a solução. É a solução que a Bolívia já trilhou e que foi interrompida e que agora tenta voltar a trilhar. É a solução que a Venezuela está tentando. Apesar do bloqueio de muitos desses rachadões internacionais. E que Cuba está praticando com toda a resistência heróica, apesar dos rachadões que bloqueiam a economia de Cuba. É possível. É possível desde que nós nos mobilizemos e em massa toquemos os pés nos paus das barracas desses rachadões, ladrões, imorais, insensíveis, intransformáveis, pessoas que não têm coração, pessoas que não se sensibilizam com a tremenda dor do povo brasileiro. Então eles têm que, como diz o interiorano paulista, se eles não entendem pelo amor, eles têm que entender pela dor. Não tem jeito. Pela dor da perda, temos que recapturar essas riquezas e temos que encaminhá-las diretamente pelos meios e pelos caminhos da aplicação no nosso povo. Abraços críticos e fraternos.